A aula passada teve como tema a Idade Média. Aprendemos o que foi o feudalismo, sua característica e suas origens. E esse feudalismo, ele originou-se nos costumes germânicos e romanos. Esse feudalismo ainda ele tinha como característica básica os deveres e obrigações de uns para com os outros, o que nós chamamos de suceranos e vassalos. E sua economia era embasada na agricultura de subsistência. O professor Rogério nos falou sobre as cruzadas e suas consequências. E essas cruzadas, elas foram talvez a principal causa da decadência do feudalismo, quando os europeus tiveram contato com outros povos, outros costumes, outra cultura. Então, nesta troca de culturas e de costumes, começou a ressurgir o comércio, a importância das cidades, o comércio do Mediterrâneo. E tudo isso talvez tenha sido o fator predominante para que o feudalismo desaparecesse dentro da Europa. Vimos que a cultura medieval foi baseada na vida religiosa. E essa religião, esses costumes, eles chegaram a dominar então a literatura, a escultura, a arte, a pintura, todos os aspectos culturais medievais estavam baseados na teologia. Uma boa aula. Olá! Dando continuidade ao nosso assunto de história, a nossa viagem pela história do homem, nós vimos na nossa última aula que o homem cruzou o Atlântico, o homem descobriu novas terras, mas até agora foram descobertas a nível físico, mas a nível intelectual. É o nosso tema de hoje, sobre o Renascimento e a Reforma Religiosa. O que é Renascimento? Eu sei, você pensou aí, renascimento é quando renasce. Mas quem renasceu? Ou que renasceu? Lembram-se, na Grécia e em Roma, onde o indivíduo, ou o cidadão, ele era o quê? Ele era um artista. Eles praticavam a escultura, a pintura, a arquitetura, de forma livre. Os deuses gregos tinham forma física perfeita. Mas e na Idade Média? O que se produziu? Durante o período da Idade Média, toda a arte foi voltada para quê? Foi voltada para a ideia teológica, ou seja, sempre voltada à fé. Quando acontece o advento do Renascimento, que foi um movimento cultural, ele então resgata essa cultura greco-romana. Por isso, renascimento da cultura grego-romana. E esse renascimento ele é tão importante que ele influencia quase todo o mundo conhecido. América, África, uma parte da Ásia, uma parte da Europa, ou a Europa com a sua totalidade. Ou seja, aonde tinha um europeu, ele acabou tendo contato com essas ideias renascentistas. Esse renascimento trouxe ainda, em seu conteúdo ou em seu contexto, um outro movimento interno, o humanismo. Só que, até esse momento, na grande maioria dos cidadãos ou na grande maioria dos países europeus, a ideia qual era? Era uma ideia teocêntrica. O indivíduo está aqui porque Deus quer. O indivíduo é alegre ou feliz ou triste porque Deus quer. O indivíduo é rico ou pobre porque Deus quer. O indivíduo nasce ou morre porque Deus quer. E o humanismo vai questionar isso. O humanismo vai dizer que não. Que nós temos sim que ter uma fé, sem dúvida, mas primeiro de tudo pensar no homem. Por isso, humanismo, e nós chamamos isso de antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de todas as atenções. O homem é o centro. Então ele ficou ateu. Não, ele tem a visão religiosa à parte, mas ele continua sendo o centro de todos os motivos da existência dele. Outra coisa que vem no bojo
desse renascimento é algo chamado racionalismo. Era o ato de pensar. O homem era obrigado a pensar naquela forma divina. Lembram-se da ideia? Planeta Terra quadrado, tudo no universo gira em torno dele. Mas da onde vinha essa explicação? Ela vinha de uma explicação teológica. Agora não. Dentro da linha do racionalismo, o homem vai ter que raciocinar, provar e questionar isso. Ele vai ter que experimentar. Então as ciências vão ter um grande avanço nesse momento. Claro que a ciência vai avançar, gradativa, nesse início ela vai engatilhar, mas de qualquer maneira já é o início. É um processo onde o homem já tenta descobrir as coisas pela forma da experiência, da razão. Esse renascimento ocorreu em diversas fases, ou em diversos países, de formas diferentes, alguns com pessoas ou cientistas mais expressivos, e em outros não. Foi desta forma no Renascimento italiano. Esse momento na Itália aconteceu de uma forma talvez um pouco diferente das demais. Lembram-se do comércio das especiarias? Aquele que acontecia no Mediterrâneo. As cidades de Gênova, Veneza, Florença, elas estavam favorecidas à margem do Mediterrâneo. Então, os burgueses dessas cidades, eles comercializavam muito com o Oriente. Tornaram-se grandes milionários, vamos colocar, grandes proprietários de bens. Então, esses indivíduos faziam o quê? Eles se tornaram mecenas. Quem eram esses mecenas, professor? Esses mecenas nada mais eram do que grandes comerciantes. Já em Roma ou na Grécia já era comum a utilização desse mecenato ou a participação desses mecenas. O que eles faziam? Os artistas no período, muitas vezes, não tinham condições de comprar uma tela, de comprar argila, de poder ter tempo para pensar. Então, esses mecenas traziam os artistas para morarem em casa. Lá eles recebiam todo o apoio, alimento, roupa, o produto que eles precisavam para as suas artes ou sua ciência. Em contrapartida, eles eram obrigados a educar os filhos dos burgueses. Então esse mecenato, em contrapartida, projetava a arte e também recebia a educação, os filhos deles. Quando nós pensamos em Renascimento italiano, tem alguns nomes que nos advêm. Por exemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo talvez tenha sido a maior expressão desse momento. Leonardo, ele foi matemático, ele foi físico, ele foi pintor, ele foi escultor, ele foi inventor. Quantas obras Leonardo fez? Outro renascentista italiano é Maquiavel. Ele escreveu uma obra chamada O Príncipe. Até vocês conhecem uma expressão que diz assim, né, quando a pessoa é má ou faz alguma coisa que não agrada ao meio, diz, esse indivíduo é maquiavélico. Mas será que o pobre do Maquiavel era mau? É questionável. Por que questionável? Porque ele simplesmente escreve a obra para que esse governante se mantivesse no poder. Ele dar sugestões para que esse príncipe governasse. Outro renascentista italiano famoso, Michelangelo. Também existiu o Renascimento francês. Na França, ele vai ter uma conotação talvez um pouco menor do que na própria Itália. A Itália recebeu todos eles. A França vai ser algo ameno. Mais tarde, lá vai surgir um outro movimento, o Iluminismo, que talvez tenha essas bases no Renascimento. Outro país que também ocorreu esse Renascimento foi a Inglaterra, o Renascimento inglês. Tem um autor que nos chega até hoje. Nós conhecemos as suas obras, nós já assistimos às suas obras, já se transformaram em filmes, obras de teatro. Quem é? Lembraram-se? William Shakespeare. As obras de Shakespeare, elas simplesmente inspiram, ou inspiraram, irão inspirar ainda muitos romances, muitas ideias. Rei Lear, Romeu e Julieta, talvez a mais famosa de todas. Vamos dar uma olhada num trecho da obra Romeu e Julieta. Oh, my love.
My wife. Death that hath sucked the honey of thy breath hath had no power yet upon thy beauty. Thou art not conquered. Beauty's ensign yet is crimson in thy lips and in thy cheeks. Death's pale flag is not advanced there. For fear of that, I still will stay with thee. Never from this palace of dim night depart again. Here will I remain, with worms that are thy chambermaids. Oh, God. Here's to my love. Afloramos a memória, talvez, vendo um momento romântico de um filme, ou talvez até um momento trágico, mas essas obras são obras que passarão o tempo, já estão na história, hoje, e continuarão durante muito tempo. Mas esse renascimento ocorreu também em outros países. O renascimento espanhol, também existem muitos autores, muitas obras, mas a mais famosa e talvez que todos nós conheçamos, já ouvimos falar, alguém já nos contou, era aquela onde um cavaleiro lutava contra grandes moinhos, sempre tendo ao seu lado um fiel escudeiro. Lembram-se do nome do cavaleiro? Dom Quixote, ou Dom Quixote de la Mancha. Quem escreveu esta obra foi Miguel Cervantes, quer dizer, uma obra também imortal, está no mundo inteiro, é uma obra que já entrou para a literatura universal. O Renascimento também ocorreu em Portugal, o Renascimento português. Existe uma obra escrita por Camões. Já ouviram falar? Claro que já. Os Lusíadas, aquela que conta a história dos grandes navegadores portugueses, quando eles vão descobrir os oceanos, vão buscar novas terras. É uma obra que até hoje nós podemos encontrar em qualquer livraria. Vejam, então, como esse renascimento acaba influenciando todo esse mundo conhecido na época. Existe um momento que nós chamamos de renascimento literário, onde nós pegamos só as obras. Maquiavel, O Príncipe, Camões, Os Lusíadas. Podemos pegar o Cervantes, ele vai escrever Dom Quixote de la Mancha. Então são obras que são só a parte literária. Agora, quando nós pensamos em renascimento literário, temos que imaginar uma coisa. A maioria do povo não sabia ler e escrever. A maioria deste povo era analfabeto. Então é claro que essas obras eram destinadas a poucas pessoas. Até que nós caímos em uma outra forma do Renascimento. O Renascimento científico. Então, professor, aconteceu um, depois aconteceu o outro. Não. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Quando nós pensamos, está avançando, ou está indo à frente, está influenciando, mas tudo acontece ao mesmo tempo. A matéria de história, nós temos que imaginar nós sentados num satélite e ocorrendo tudo isso ao mesmo tempo. Então esse renascimento científico, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar a ciência. Então vamos começar com um cientista que vai dizer o quê? Que a Terra não era o centro do universo. Ele vai criar a teoria do heliocentrismo, ou seja, o Sol era o centro, que a Terra girava em torno do Sol, que a Lua girava em torno da Terra. O nome dele era Galileu Galilei. Só para se ter uma ideia, isso era tão sério, essa ideia, essa ciência, que ele quase foi condenado à fogueira naquele momento que ele proclama essa teoria. Por quê? Porque ele estava questionando todo o conhecimento que existia. O que se falava pela fé era que não, e ele disse que aquilo estava errado. Ele quase morreu por isso, pela sua ciência.
Outros, como Isaac Newton, ele descobre a gravidade, a força da gravidade de nosso planeta. Mais um cientista. Nós vamos descobrir também nesse momento, nesse renascimento científico, o quê? A circulação do sangue é descoberta. Eles não sabiam que o sangue circulava em nosso corpo. A dissecação de um corpo era proibida. O corpo era visto como templo religioso, onde habitava o Criador. Então, a ciência não podia abri-lo, não podia cortar. Dissecar é abrir o corpo, descobrir o que tem dentro dele. E os cientistas começam a fazer isso. Esses renascentistas começam a abrir o corpo humano para estudá-lo, para poder analisá-lo. Imagine se não abrissem. Como eles poderiam dizer o que havia dentro de nós, os nossos órgãos internos, sem conhecê-los? Nesse período foi descoberto também alguns planetas. Foram descobertas algumas órbitas. A ciência teve um avanço, ou pelo menos o primeiro avanço. Então, vamos definir bem esse renascimento científico. Talvez o que mais tenha avançado esse momento histórico e científico foi a curiosidade. A curiosidade que os indivíduos tinham, a curiosidade que esses homens precisavam sanar, acabou gerando, acabou criando, ou acabou incentivando a essa ciência o seu avanço. Bom, agora nós já vimos artes, vimos as pinturas, esculturas, literatura. Nossa, vamos tomar uma água, beber um café, descansar um pouco. E em breve vamos dar continuidade a essa nossa aula de história. Bom, nós estávamos vendo no primeiro bloco que, de repente, esse pensamento, aquele renascimento, ele estava influenciando todo o mundo. Sim, ele vai influenciar tanto tudo isso que vai surgir algo na Europa, algo que vai modificar também o pensamento europeu. É a reforma religiosa. Essa é uma reforma onde vai ocorrer transformações na igreja. Mas vamos definir algumas coisas antes. Quando eu penso em religião durante esse período, ou lá no século XIV, XV, XVI, eu tenho que imaginar assim: a única igreja que existe no Ocidente é a Igreja Católica. Só. Toda a doutrina religiosa vem da Igreja Católica. A Igreja Católica domina todo o mundo, os reis, os cidadãos, todos são obrigados a seguir estas doutrinas, estes dogmas. Então, esse sentido, esse novo pensamento mundial, o renascimento que estava acontecendo, começa a influenciar as pessoas. As pessoas começam a questionar esse poder da igreja, começam a questionar todo o sistema da igreja. Lembram-se, a igreja era a grande senhora feudal, ela detinha a maioria das terras na Europa, a maioria das riquezas da Europa estavam na mão da igreja. Essa igreja, então, ela começa a ser contestada. Quando ela começa a ser contestada, nós vamos chamar de reforma protestante. Hoje, esses protestantes têm N designações religiosas. Por que a reforma protestante? Porque eles protestavam contra o sistema que a igreja adotava até aquele momento. Eles questionaram esse dogma, eles questionaram a forma de se pregar esta igreja. Eles começaram a se perguntar se estava correto ou não. Por exemplo, um dos antecedentes dessa reforma religiosa era o próprio dogma. Imaginem vocês, católicos, quando vão se confessar, contam ao padre o que aconteceu, deixou de acontecer em vossa vida. Porém, lá naquela época, quando se fazia isso, se confessava, o padre não mandava rezar apenas algumas Aves Marias ou Pai Nossos. Ele simplesmente cobrava. E professor, cobrava? É. Imagina um pecadinho simples, uma mentira, ele dissesse, olha, equivale aí a R$100. Um pecadinho um pouco maior, R$1.000. Um pecado grande, imaginem o preço. Se o indivíduo não tinha dinheiro para pagar, pagava com trabalho, pagava com mercadoria. Isso era um grande motivo.
A Bíblia, ela era proibida de ser editada em outras línguas que não fosse o latim, a língua oficial do Vaticano. Professor, mas como é que eles liam então se era em latim? Não se esqueçam, a maioria do povo era analfabeto, não podia ler. O povo já não sabia ler e ainda ia ler em outra língua estrangeira? Impossível. Imaginem que o padre rezava a missa de costas, em latim. No próprio Brasil, até meados da década de 60, a missa era rezada em latim com o padre de costa. O povo provavelmente entendia o amém só. Esses movimentos da reforma religiosa, ou essa questão de começar a questionar todo esse sistema, poder editar a Bíblia na própria língua, ou questionar essa cobrança pela absolvição dos pecados. Então, esses movimentos ocorreram, o primeiro, vamos colocar dessa forma, na Alemanha. Nós vamos chamar de luteranismo. Um padre chamado Martinho Lutero, ele vai questionar, ele vai começar a se perguntar, e perguntar à sociedade dele, poxa, por que que eu estou na Alemanha? Ah, um detalhe, quando eu falo Alemanha, a Alemanha como país que nós conhecemos hoje, não existia. Existia sim, eram os principados germânicos, que é aquela região onde está a Alemanha hoje. Então, para ficar mais simples, nós vamos chamar de Alemanha. Então, essa Alemanha, que lá estava, a Bíblia era em latim, o padre rezava a Bíblia em latim, e Lutero dizia, não, isso está errado. Se eu estou aqui na Alemanha, eu tenho que escrever a Bíblia em alemão e fazer a missa em alemão. A igreja não gostou. Lutero começa a questionar por que para o indivíduo ter a salvação ou obter a salvação, ele tem que fazer obras. Ah, então ele tem que construir. Sim, ou ele dava a mão de obra dele para a construção dos bens da igreja, ou ele tinha que doar isso em metais. Lutero diz, não, isso está errado. A salvação vem da onde? A salvação vem pela Bíblia. Eu leio a Bíblia e através dela, então, eu encontro a salvação. Salvação divina, no credo religioso. Isso a igreja não gosta. O Papa discorda dessas ideias. Isso é perigoso. Perigoso para quem? Para a própria estrutura desta igreja que ali estava. Mas então Lutero ficou sozinho? Não, Lutero obteve muito apoio. Então vejam que essa reforma protestante, ela começa a aceitar a Bíblia como único dogma. O que é dogma, professor? Dogmas são coisas ou ideias que nós aceitamos sem questioná-las. Não pensamos, aquilo é uma verdade, pronto, certo ou errado, não importa. Aquilo é a verdade pura. Ponto final. Então essa reforma, ela tem uma continuidade. Lutero vai ter apoio de quem? Imagine, de quem eram as terras? Eram da Igreja Católica. Quando o Papa então manda prender Lutero, ou ele manda buscar Lutero, ninguém dá muita atenção. Ninguém aceita isso, que se prenda Lutero. E professor, mas então ele fazia o que queria, tal, lá? Não. O Papa manda uma carta que Lutero vá a Roma. Lutero diz, não vou. O Papa excomunga Lutero, expulsa ele da igreja. Lutero rasga também aquele movimento. Ele não quer saber disso. Então o Papa determina que o exército francês vá lá e prenda Lutero. Quando esse exército marcha para prender Lutero, o exército dos príncipes germânicos ou da Alemanha fazem frente e dizem, aqui vocês não entram. Aqui não vão pegar Lutero. Aqui vocês não vão fazer guerra. A França, que era simplesmente governada por um rei católico, ela se afasta do combate, ela não aceita, porque não era interessante. Professor, mas então o que fez esses indivíduos favorecerem, fez esses indivíduos apoiarem Lutero? O lucro era proibido pela igreja, mas Lutero dizia em sua doutrina que o lucro era bom, porque se o indivíduo honestamente trabalha e ganha o seu dinheiro, isso é porque Deus abençoa. Então que assim seja, a burguesia estava feliz. Os nobres dessas regiões poderiam administrar as terras que antes pertenciam à igreja, além do fato de não pagarem mais impostos à Igreja Católica. Então, na visão naquele momento, foi uma vantagem para que esses governantes, esses burgueses, pudessem aceitar isso.
para que pudessem aceitar esta reforma. Ah, então todo mundo lá se tornou luterano? Não, alguns. São ideias. Vocês sabem que as ideias, elas são plantadas lentamente. Então isso vai acontecendo, vai se espalhando, vai acontecendo, até que domina uma determinada região. Outra das ideias que Lutero implantou foi a supressão do culto às imagens e do celibato clerical. Ele simplesmente diz, aqui na nova igreja, na nova concepção de fé, não vamos mais cultuar as imagens. Chega de imagens. E o padre, agora chamado de pastor, pode ter esposa ou contrair o matrimônio. Uma diferença das duas igrejas. Outra coisa que essa própria reforma luterana, ela atrai para o povo é o nacionalismo. Nacionalismo, professor? Sim, nacionalismo. Porque até aquele momento, o indivíduo que praticava a sua fé, ele praticava em outra língua. Outros costumes e outras tradições que vinham do exterior. Agora não. Agora é na própria língua, agora é na própria cultura, no próprio costume da região. Isso provoca o nacionalismo, provoca o amor à pátria, algo mais forte, que daqui a alguns anos, avançando em nossa história, vão ter consequências agradáveis e desagradáveis. Outro indivíduo que também faz a sua reforma, ou dá uma ideia de reforma, embasado em Lutero, é João Calvino. Então ele acaba criando a sua doutrina embasada em Lutero, já vimos, na França. Lá ele cria um grupo chamado Huguenotes. Só que a França católica, com o rei católico, persegue esse grupo. Então Calvino, com medo de acabar sendo condenado à morte, ele foge para a Suíça, onde ele é bem recebido. Por que será que ele é bem recebido? Porque ele pregava que a riqueza material era dom de Deus. Então a burguesia que estava em ascensão naquela região poderia ficar tranquila, receber os seus lucros, porque deixava de ser pecado. Coisa que a Igreja Católica pregava naquele momento, que o lucro era pecado. Coisa boa, então, para esses nobres, esses burgueses, esses comerciantes, poderiam aumentar mais, poderiam comercializar agora livremente, embasados nas ideias de Calvino. Só que Calvino não separava o Estado da Igreja. Lutero separava. O Estado é o Estado e a Igreja é a Igreja. A Igreja era submissa ao Estado. Calvino dizia que não, que o Estado era submisso à Igreja. Porém, essa reforma, essas ideias desses dois homens continuam avançando, continuam causando polêmicas dentro do mundo europeu. E aí surge um novo momento, a reforma inglesa. Eram os países, ou esses países católicos, então, que estavam começando a questionar todo esse sistema. Só que na Inglaterra foi um caso à parte. Não foi um problema religioso, não foi um problema econômico, não foi um problema social, mas sim foi um problema do rei. O rei era casado com Catarina de Aragão. Ele casou-se com ela por interesses políticos. Então ele, depois de casado, fazendo suas viagens, conheceu uma outra moça, a Ana Bolena, uma francesa, que era muito mais interessante esse casamento com a Ana do que com a Catarina. Ele vai ao Papa e pede o divórcio. O Papa nega, porque o casamento é até que a morte os separe. Então Henrique, revoltado, rompe com a Igreja Católica, intitula-se chefe da Igreja Anglicana, não muda nada na Igreja. A maneira, os dogmas são os mesmos, só que não existe a figura do Papa. E ele intitula-se então chefe da Igreja Anglicana. E aí ele, claro, separa-se da Catarina e casa-se com a Ana. Resolvido o problema. Mas a Igreja Católica ficou assistindo tudo isso parada, sem nada fazer? Não, fez sim. Ela criou algo chamado a Contra-Reforma. Essa igreja tinha que tomar uma atitude. Por quê? Essas ideias estavam se espalhando. Então, no momento, eles criam o Concílio de Trento. Foi uma reunião onde os bispos, arcebispos, cardeais, o Papa reuniram-se. E nesse concílio, então, eles criaram algumas ideias, ou proibiram alguma coisa. Uma delas, por exemplo, era a proibição da venda de indulgências. Lembram-se da venda
da absolvição dos pecados? Quando o indivíduo pecava, tinha que pagar? É isso, era uma indulgência. Então, a partir daquele momento, ficava proibido o padre, o bispo, qual fosse a sua ordem ou o seu cargo dentro da igreja, cobrar para poder absolver o indivíduo. Eles também proibiram a venda de cargos do alto clero. Alto clero? Sim. Se o indivíduo queria ser bispo, ele ia lá e comprava o cargo. Queria ser arcebispo, ele ia lá e comprava o cargo. Mas é óbvio, imaginem, o indivíduo gastava comprando o cargo. Depois ele cobrava isso em forma de indulgências. Ou seja, ele recebia todo o dinheiro de volta. Outra coisa que a igreja faz, ela confirma os dogmas já existentes. Os dogmas que existem, existirão e sempre estarão lá. Inquestionáveis. Lembram-se? Verdades que não se questionam. Pronto. Outra coisa que a igreja mantém, a indissolubilidade do casamento. Ou seja, o que Deus une, o homem não separa. Mas então, essa igreja está tentando conter essa reforma protestante com essas novas doutrinas, ou com essas novas ideias, ou até mantendo as que já existiam. Outra que eles mantêm é a validade dos 7 sacramentos. Mas talvez a mais cruel de todas, a maneira de obrigar o povo a aceitar toda esta doutrina foi o quê? A reativação dos tribunais da Santa Inquisição. Eles julgavam as pessoas por heresia, por não irem à igreja, por não professarem a fé. As pessoas eram torturadas. Imaginem algo assim. Um grande caixote, um caixão cheio de pregos. Colocavam o indivíduo dentro desse caixão, fechavam os pregos nele, porque os pregos estavam nas duas partes, com um pequeno visor. Ah, então ele morreu. Não, a maior crueldade. Nenhum desses pregos atingia um órgão vital. Ele demorava dias para morrer, sangrando lentamente. Ali ele tinha que confessar se ele era culpado ou não. Quem era declarado herege era queimado vivo em praça pública ou enforcado. Isso era o tribunal da Santa Inquisição. Matou milhares de pessoas. Muitas pessoas. Bom, nossa viagem pela história por hoje terminou. Mas eu gostaria de deixar para vocês as dicas de estudo. Para variar, 2 filmes. Romeu e Julieta, Giordano Bruno. 2 bons filmes. Vou indicar mais um. Esse é para que vocês possam talvez ter uma ideia de como era a vida naquele momento. Chama-se Em Nome de Deus. E não se esqueçam de ler a nossa apostila e fazer os nossos exercícios. Até o nosso próximo encontro. Na aula de hoje vimos onde nasceu o Renascimento e o que ele significou para o mundo. O Renascimento transformou o pensamento mundial nas áreas da literatura, nas áreas da pintura, escultura, ciências. Ele abriu a mente do homem. Com ele ocorreram outros movimentos, o humanismo, o antropocentrismo, o racionalismo, ou seja, as pessoas agora tiraram de foco o teocentrismo e passaram a pensar no homem. O professor Rogério nos explicou o que foi a reforma religiosa, quais as religiões que surgiram e os seus fundadores. As novas religiões que acabam surgindo com a reforma protestante foram o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, que tiveram como seus líderes Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Esses 3 homens, ou essas 3 pessoas, difundiram ideias que iam contra a Igreja Católica. A Igreja Católica, por sua vez, acabou criando a Contra-Reforma, que trouxe em seu bojo os tribunais da Inquisição, que foram tribunais que levaram pessoas à morte, muitas pessoas, centenas de pessoas condenadas por não professarem a mesma fé. Bom trabalho a todos!